Boa noite, boa noite. Vamos para mais uma live com um dos nossos convidados super especiais, Dr. Lucas Bellarmino, chegando aí para mais uma live. Lucas, já mandei já? Opa, Rosivaldo, tudo certo? Tudo bem? Tudo ótimo. Para mim não está aparecendo você, mas vamos que vamos. Não? Não, é. Está aparecendo para você? Tá sim, a tela tá normal para mim, né? Tranquilo. Você aparece num quadrado de cima, aparece num quadrado de baixo. O quadrado tá assim? Tá É, tranquilo? sim, Então vamos lá. Às vezes o Instagram é assim mesmo. vai Às entender. vezes, às vezes até engrossa a É, voz, né? Já viu já? é, Mas acontece. vamos que vamos. Glaucia, boa noite, seja bem-vinda. Vamos já mandar esse aviãozinho aqui para alguns colegas, amigos, para poder estarem participando aí, Lucas. Se Boa. você puder, se você puder mandar, será importante. Pra já. Mandando aqui esse aviãozinho. Vamos lá. Bastante aqui. Pronto. Mandei o máximo que eu consegui. Enviei. Então vamos lá. Lucas, tá me ouvindo bem? Todos estão ouvindo o professor Valdo? Lucas, quiser falar alguma coisa aí, ver se está tudo bem o áudio aí. É, você consegue me ouvir bem, Rosivaldo? Tô ouvindo bem. Ó, a Nutri Fabiola chegou aí. Nutri Opa, Fabiolas, boa noite, esteja bem-vindo. Você está ouvindo bem o Lucas? Está me ouvindo bem também? Bota sim ou não aí para nós, por gentileza. dando um feedback aí. Um feedback aí, porque para mim já não está aparecendo o Lucas, né? A live Vamos lá, vai, Lucas. a live vai ficar gravada, Rosivaldo? Vai ficar gravado assim. Ah, então provavelmente na hora que ela aparecer no Compartilhar. feed vai aparecer normal. Sim, vai sim. A hidratação aqui que treinando direto. Vamos lá. Lucas, podemos começar? Com certeza. Então vamos lá. Boa noite, senhoras e senhores. Nós estamos aqui com mais um convidado super especial nessa sequência de live que nós estaremos fazendo durante a semana. Então, ontem nós tivemos uma live maravilhosa com o doutor Mauro Ghiserini a respeito do movimento, o lançamento do livro dele, algo fantástico. Se você ainda não adquiriu o livro dele, é só seguir lá na página e na bio do doutor Mauro Ghiserini. E nessa noite nós estamos com um convidado super especial, professor, doutor, palestrante, autor de livro, Lucas Bellarmino. Lucas, de onde você está falando? E mais uma vez, muito obrigado por você participar de mais uma live junto conosco através da Educa Fitness Brasil. Quem agradece sou eu, Rosivaldo. Boa noite. Quem agradece sou eu. Agradeço a você em particular, agradeço a toda a equipe da Educa Fitness Brasil, né, por propiciar esse tipo de evento, esse tipo de live, que faz com que a informação de qualidade chegue a pessoas que precisam desse tipo de informação, né, e que chegue inclusive para profissionais os quais podem usar esse tipo de dado, esse tipo de informação para conseguir propiciar saúde para os seus assistidos. Então é muito importante, tá bom? Pessoal, sou o Lucas Bellarmino, Nutri Bellarmino. Eu falo da cidade de Osasco, São Paulo, né? Sou nutricionista clínico esportivo. Sou colaborador também do Núcleo de Estudos de Obesidade, do Instituto de Psiquiatria da USP, né? É um grupo muito especial, um grupo no qual nós tratamos de pacientes com obesidade grave,
Obesidade grave é aqueles indivíduos cujo IMC, índice de massa corporal, é superior a 40 kg por metro quadrado. Espero conseguir colaborar com todos nessa live, né? E após essa live por meio da gravação. Show de bola. Lucas, o tema da nossa live é algo interessante, porque vai falar um pouco do nosso cenário aqui no Brasil, né? Tanto na parte da desnutrição, onde o povo brasileiro se encontrava, uma massa, e agora com um percentual muito alto de sobrepeso e pessoas com grau 1, 2, 3 e grau mórbido também. Eu já lanço para você, o Brasil ele saiu dessa zona de desnutrição? Como é que anda o Brasil? Perfeito, Rosivaldo. Essa pergunta é muito interessante, né? Porque se pegarmos dados, por exemplo, da década de 70, da década de 80, inclusive da década de 90, né, que não faz tanto tempo assim que se passou, nós tínhamos uma prevalência muito grande de desnutrição no Brasil, né? Então, pessoas morriam desnutridas, pessoas morriam por falta de acesso à comida, né? Hoje no Brasil, esse cenário ele é um pouco diferente do que foi antigamente. Por qual motivo? Um dos motivos o senhor mesmo falou agora, que é a questão do sobrepeso e da obesidade, que aumentam a cada ano, aumentam a cada década, né? Com, com algumas estimativas tenebrosas para os próximos anos, né, em relação a essas condições. Então, são algumas condições as quais acarretam, né, danos severos à saúde dos indivíduos. Uma vez que o sobrepeso e a obesidade, eu sempre digo isso, né, elas são, elas são a porta de entrada para outras condições potencialmente mórbidas para o indivíduo. Por exemplo, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, né, dislipidemias, câncer, né? Então, uma série de condições que são tenebrosas, são terríveis para os indivíduos. Pois bem, nesse sentido, vamos lá. Hoje o Brasil saiu de um cenário de desnutrição. Antes de falar disso, né, Rosivaldo, é importante a gente ressaltar que lá naquelas décadas as quais eu disse que tínhamos um problema muito grande com desnutrição, algumas campanhas por parte do governo foram feitas no sentido de não somente as pessoas terem acesso à comida, mas também terem enriquecimento de alimentos. Um exemplo muito claro hoje, né, que está aí até hoje, é a iodação do sal para prevenir bócio, né, que é uma condição na tireoide, e o enriquecimento com ferro e ácido fólico das farinhas de trigo, que são alimentos amplamente consumidos, tá bom? Hoje a desnutrição ela saiu do Brasil? Não, não saiu, né? Hoje ainda há casos de desnutrição, contudo com uma frequência bem menor do que era há 30, 40 anos atrás, até 20 anos atrás, tá? Então, primeira parte, sim, ainda há desnutrição no Brasil, né? Ainda há pessoas que não têm acesso a alimentos, há pessoas em condições de insegurança alimentar, contudo, hoje a gente sofre com uma dupla carga, né? O que seria essa dupla carga? Seriam essas pessoas que não têm acesso a alimentos, porém nós temos uma quantidade exorbitante de indivíduos com sobrepeso e obesidade, né? E o que causou isso, né, Rosivaldo? Qual é a causa disso, né? Principalmente a ampla oferta, né, de alimentos ultraprocessados, né? Alimentos que, na sua maioria, são de fácil acesso, né? Então, os indivíduos eles conseguem ter acesso a esse tipo de alimento de uma maneira muito menos custosa, e, além disso, são produtos extremamente práticos, né, os quais eu não preciso preparar, né? Então, veja bem, a gente preparava todas as nossas refeições na nossa casa. Então, ia lá, cozinhava o arroz, cozinhava o feijão, fazia uma carne, um frango, uma salada, etc. e tal. Hoje, o cenário já é um pouco diferente. Então, as pessoas têm o hábito de comprar os produtos já prontos.
Então, são produtos, na sua maioria, que você precisa apenas descongelar e passar por um breve aquecimento no forno micro-ondas, por exemplo. E há também aqueles produtos os quais você apenas desembala e consome. Pois bem, esses produtos, na sua maioria, são produtos riquíssimos ali em calorias, riquíssimos em açúcares e riquíssimos também, muitas vezes, em gordura saturada, sódio, etc. e tal. Tá certo? Então, esses alimentos, uma vez que são amplamente disponíveis à população, esses alimentos eles também são riquíssimos em calorias. Então, você consegue, são muito densos em calorias, né? Então, você consegue, com pouca quantidade deles, por exemplo, 30 gramas, 40, 50 gramas de um produto, você consegue colocar uma quantidade muito alta de calorias, de gorduras e de açúcares para dentro do corpo. Era algo que a gente não tinha acesso antes, né? Então, essa é uma das causas para esse aumento de sobrepeso e obesidade, né? Então, é muito bom a gente falar disso. Ademais, também podemos falar sobre questões comportamentais também, né? Questão de comportamento Ambiente, sedentário e tudo mais. comportamento. Exato, que aí você domina muito bem. Lucas, a respeito hoje dos brasileiros, o mal seria o sobrepeso e a obesidade? Seria o mal hoje nos brasileiros? Sem dúvida alguma, né? Sobrepeso, obesidade, além de todos os outros parâmetros concernentes a um estilo de vida não saudável, né? Então, por exemplo, abuso de álcool, abuso de drogas, questões também de tabagismo, né? Também são algumas questões que, atreladas ao sobrepeso e obesidade, sem sombra de dúvidas, têm um impacto significante na saúde da população, né? Mas hoje o sobrepeso e obesidade é uma urgência de saúde pública, Rosivaldo. No Brasil, é uma urgência de saúde pública. Uma vez, como eu falei aqui anteriormente, né? Essas condições, elas são elas são a entrada para vir outras condições potencialmente mórbidas para os indivíduos, né? Mas são urgentes, né? Essas condições, elas são extremamente urgentes, uma vez que o impacto econômico, inclusive para o Brasil, né, como uma nação, daqui a 20, 30 anos será terrível, né? Se as coisas continuarem da maneira como estão. Lucas, pulando um pouco do nosso assunto, que nós temos uma pauta, como é que anda os estudos dentro da USP? Como é que é essa visão aí sobre os obesos e sobre os mórbidos? Certo. Então, essa visão, né, puxando aqui para o meu grupo, né, que é o Núcleo de Estudos de Obesidade. E eu posso dar uma pincelada também, eu gostaria de citar também o NUPENS. O NUPENS, ele é muito interessante, é da saúde pública, né, qual o coordenador é o Carlos Monteiro, é o grupo o qual propiciou o nosso guia alimentar, né. Sem sombra de dúvidas, a visão deles em relação a alimentos ultraprocessados é uma visão extremamente ampla e crítica no que concerne ao impacto desses alimentos, né, dessa classe de alimentos na saúde da população. Ao falar do meu grupo, né, o NEL, a questão do meu grupo é o seguinte: além da parte nutricional, a parte psiquiátrica ela é amplamente estudada, porque, lembrando, estamos no Instituto de Psiquiatria, né? Então, o objetivo é simplesmente amplamente atrelar a condição obesidade mórbida, com a condição psiquiátrica, né? Antigamente, né, Rosivaldo, a gente falava de obesidade simplesmente porque falava que o indivíduo era preguiçoso, que o indivíduo não fazia nada, que era vagabundo, que era relaxado, que era desleixado, que era só fechar a boca e emagrece, né? E a gente sabe que hoje há uma pancada de fatores que ocasionam sobrepeso e obesidade, né? Nesse contexto,
o meu grupo, o NEL, né, é um grupo que é muito forte na questão das questões psiquiátricas, das condições psiquiátricas, né? Então, sempre há o desenvolvimento de estudos, né, em relação a esse público, o que esses indivíduos têm em comum, né, no que concerne a parte psiquiátrica, né? Aqueles indivíduos que são submetidos, por exemplo, à bariátrica, né? O que aqueles indivíduos que tiveram reganho de peso, o que que eles têm em comum, né? E é notado uma quantidade muito grande de transtornos psiquiátricos, né? Então, é bipolaridade, o indivíduo com ansiedade, depressão, um trauma de infância, principalmente abuso infantil, né? Então, aqueles indivíduos que passaram por um abuso, eles são indivíduos que têm muita dificuldade, né, em aderir ao tratamento, né? Questões também, por exemplo, de algumas citocinas inflamatórias, né, e a sua relação com transtornos psiquiátricos e a condição de obesidade severa. Então, hoje, a visão que o meu grupo em particular tem é essa visão psiquiátrica e psicológica, né, o que é muito interessante. E o nutricionista que ali atua, por exemplo, eu, né, e os demais colegas, tem essa visão que são indivíduos que têm a condição de obesidade grave, entretanto também tem condições ali psiquiátricas que muitas vezes requerem medicações, né? Então é um tipo de caso que para nutrição, né, a gente acaba atuando principalmente com a questão de educação alimentar desse indivíduo, comportamento, o que que faz esse indivíduo perder a linha, né? E é um trabalho muito bacana, né? Uma vez que você parte para reflexão dele, né? Então você pede para aquele indivíduo ter uma posição um pouco mais reflexiva, né? Então ele traz uma dor para ti, você tenta ali junto com ele trabalhar essa condição. É fantástico, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta ou se eu tergiversei um pouco o tema, né? Não, não. É interessante porque vocês estão num estudo ímpar, né? Bem profundo, aí na USP. E é como se nós começássemos a fazer o tratamento dentro da clínica e vocês pegam o produto final, o que que deu certo, o que que deu errado, o que que tem em comum, como você falou. Muito Exato. relevante a respeito dessa sua informação que você trouxe para nós. E, Lucas, a respeito desse cenário, né, dessa mudança, o que que aconteceu com o Brasil para as pessoas ter esse produto multifatorial aí que tem levado à engorda, né? As pessoas ficarem acima do peso. O que você poderia contribuir conosco a respeito disso? O que que mudou o cenário no geral? Certo. Bom, esse cenário, né, é um cenário muito amplo, né, Rosivaldo? O que que mudou, né? O que que mudou na saúde do brasileiro, na vida das pessoas? A primeira coisa é que hoje é muito fácil você ganhar peso. Todo o ambiente ajuda com que você ganhe peso. Isso é notório, né? Então, por exemplo, hoje eu estou na minha casa agora, né, falando contigo por meio de um aparelho celular, fazendo esse tipo de trabalho que há 10 anos atrás era impensável. Eu nunca pensei há 10 anos atrás que hoje, em 2024, eu estaria fazendo esse tipo de trabalho online, com um aparelhinho pequeno, celular, com acesso à internet, falando para várias pessoas. Eu nunca pensei. E com a alimentação não foi diferente, né? Hoje, com esse aparelhinho, eu abro um aplicativo, daqui a pouco chega na minha casa uma pizza, né? Chega um lanche do McDonald's, chega um lanche do Burger King, por exemplo, chega um donuts, chega um muffin, enfim, né? Então isso propicia com que o acesso ficou muito fácil, né? Então o acesso ficou muito tranquilo. Então você consegue ter acesso a esse tipo de alimento de uma maneira extremamente simples. É inclusive facilitado para você, né?
Sexta-noite, por exemplo, é muito comum as pessoas receberem notificação de cupom de desconto do iFood. Isso aí já é um gatilho para a pessoa fazer um pedido, por exemplo, né? Hoje em dia, Rosivaldo, quantas pessoas caminham? Hoje em dia, praticamente a gente caminha muito pouco, se locomove muito pouco, né? Tudo tranquilo. Os trabalhos home office, né? Hoje muitos indivíduos não precisam sequer sair de casa para trabalhar. Trabalha de casa em ambiente confinado, né? Então, hoje em dia é muito difícil a gente ter uma rotina ativa. Ao passo que a nutrição saudável, aquela nutrição baseada em alimentos in natura e minimamente processados, ela foi ficando de lado, né? Porque é um tipo de nutrição que requer um pouco de trabalho, né? Requer um tempo de preparo, de dedicação. E vamos falar a verdade, né, Rosivaldo? Em relação ao sabor, né? Pô, os alimentos que a gente tem acesso hoje, que são facilitados, você tem uma pancada de elementos neles que os tornam mais palatáveis, né? Então você tem açúcar e gordura no mesmo produto, né? Qual alimento da natureza você tem que são ricos em carboidratos e gorduras ao mesmo tempo? Você não acha, né? Então olha só o que conseguimos fazer, né? Atualmente, né? E com isso a ingesta calórica ela aumenta. Então, assim, questão principalmente de ambiente, né? Questão de ambiente é extremamente importante. Eu acho que aí também entra um pouco da questão de educação, tá, Rosivaldo? Na minha visão, tá? Por qual motivo? Hoje você pega algumas famílias, tem lá uma criança pequena, 2, 3 anos. A pessoa não trata, não educa a criança, né? A pessoa dá um celular para ela, ela fica ali o dia inteiro no celular, certo? Enche a criança com alimentos que, entre aspas, falaram para as pessoas que são de crianças, mas que são potencialmente prejudiciais para essas pessoas, né? E acaba que isso vai escalando, né? Então, o fator educação também é importante. Por que eu digo educação? Né? Porque cabe também os pais, né, educarem, criarem bons hábitos nos filhos desde pequeno, né? Então, aprender que comida nem sempre é significado de diversão, né? Ou de comemoração, enfim, embora tenha significados, né? A comida em si tenha vários significados, mas tem que entender que as coisas não são tão simples assim, tão simplórias, né? O esporte foi muito desvalorizado, que você pode ver, Rosivaldo, você tem um filho pequeno, né? Você deve conhecer outras famílias que têm filhos pequenos. A maioria não coloca a criança no esporte. Cria criança, por exemplo, com videogame, com celular, né? Com amplo acesso a alimentos ultraprocessados. Então tem esse fator também, né? Essa questão de delegar a educação dos filhos para terceiros, atrelado também ao ambiente obesogênico, né? Então, hoje tudo conspira para a pessoa ela não ter saúde, né? E aí você tem também fator de estresse psicológico. Hoje o estresse psicológico é terrível. Você tem questões também de comparação extrema por meio de rede social, que também ocasiona alguns certos gatilhos nos indivíduos e as pessoas muitas vezes vão buscar uma forma de reduzir esse gatilho com comida, né? Então, são alguns dos fatores que, a meu ver, são bem prejudiciais. Poluição, né, disruptores endócrinos também, por exemplo, plástico, né? Então, é uma série de questões, né? A, a gente costuma dizer que, assim, a obesidade tem um fator genético incluso. Isso é inegável, né? Mas a gente tem que entender que a genética é uma pistola e o estilo de vida que empuxa o gatilho, né? Então, o estilo de vida é preponderante nessa equação. Você traz para nós um tema muito importante a respeito do ambiente obesogênico e eu tenho observado
que o estilo de vida dos filhos tem sido alterado pelas escolhas da mãe, na parte da engorda, né? Na parte da pessoa, da criança ficar obesa. Eu tenho feito uma pesquisa, Lucas, estou coletando os dados a respeito principalmente do comportamento da mãe. Porque a mãe, ela fica mais tempo com os filhos, né? É a mãe que arruma a criança para ir para a escola, é a mãe na hora da refeição, ela que dá o celular, ela que coloca a porção. Eu tenho percebido a porção que ela come, aquilo que é prazeroso para ela, ela pensa também que o que eu estou comendo vai ser bom para o meu filho. Então, tenho visto a respeito também do comportamento dos pais, mas principalmente das mães. Então, quando você traz a respeito desse ambiente obesogêneo, dentro das escolas também, né? Eu faço de tudo para sempre mandar frutas, sempre mandar o máximo possível dentro da lancheira do meu filho. Mas chegando lá, o ambiente do meu filho na escola é um ambiente que podemos falar, entre aspas, que é um ambiente já não contaminado, mas é um ambiente que influencia as outras crianças. Então, são pais que trabalham fora, na lancheira geralmente já vai um todinho, já vai aquele skinny, aqueles biscoito ultraprocessado, com muita gordura, enfim. Tudo isso nós já estamos vendo esse ambiente se multiplicando. E eu queria entender um pouco mais, Lucas, quais consequências para o futuro do nosso país a respeito desse cenário, desses comportamentos, da obesidade e do sobrepeso. Existem doenças, vão aumentar, vão diminuir? Há uma cura para essa obesidade, essa epidemia a nível nacional no Brasil? Perfeito, Rosivaldo. Pergunta extremamente relevante, viu? Pergunta extremamente relevante aqui, inclusive porque estamos falando do futuro do nosso país, né? Se a gente quiser ter um país, a gente tem que tratar o patrimônio que são as pessoas, né? As pessoas também fazem esse país aqui. Rosivaldo, sobre a questão da criança, entre aspas, copiar a mãe, isso é verdade, tá? Quando nós vamos estudar comportamento alimentar, quando a gente estuda, na verdade, neurobiologia, né? Nós percebemos que nós, seres humanos, nós copiamos tudo, tá? A gente copia tudo, observando. Copia hábito alimentar, copia o jeito de se vestir, o jeito de falar, o jeito de se portar. Tudo isso a gente copia de outras pessoas. Isso é inegável, tá? Isso faz parte da nossa biologia. E a criança, desde cedo, ela se espelha muito nos pais para montar sua própria personalidade, inclusive os seus hábitos alimentares. E se a mãe está mais tempo com essa criança, a criança tende a copiar mais os hábitos da mãe. Então, para quem é mãe, para quem é pai e está nos assistindo, saiba que você tem uma responsabilidade imensa na formação dos hábitos alimentares dos seus filhos. Você tem uma responsabilidade muito grande para com a saúde deles. E com isso você vai conseguir ajustar. Para que você consiga ajustar isso, você primeiro, inclusive, precisa corrigir os seus hábitos, porque o teu filho vai te copiar, né? Tem até um meme muito interessante na internet, né? Que tem uma mãe comendo lanche de fast food, né? E a criança está comendo também, e a outra mãe está comendo fruta, e o filho está comendo fruta também, e a mãe do lanche pergunta: como você faz para o seu filho comer fruta? E o meme para aí, né? O que o meme quer dizer? Claro que vendo fica muito mais fácil da gente entender. O que o meme quis dizer é o seguinte: olha, a criança ela copia o pai e a mãe. Se o pai e a mãe não der exemplo, não espere que ela vai fazer. Ah, chega no seu filho e fala: coma brócolis, tá? Você come? Não, então ele não vai fazer. Né? Isso é normal, isso é notório, tá? Em relação às consequências para o país, né, Rosivaldo? Se eu não me engano, tá? Salvo engano, até 2030, metade dos brasileiros terão obesidade.
né, dos adultos brasileiros terão obesidade. Qual o problema disso? A obesidade por si, ela já é classificada como uma patologia. E ela, o ambiente de um organismo com excesso de gordura corporal é um ambiente que favorece o desenvolvimento de várias patologias, dentre elas principalmente diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias, né, que é a questão do colesterol alto, ou HDL baixo, ou triglicérides altos, né? Tem a questão também de problemas de locomoção, né? Então a pessoa vai desenvolver, por exemplo, lesões em algumas articulações, por exemplo, tornozelo, joelho e quadril, né? São algumas estruturas que sofrem muito. Essa pessoa ela terá tendências a transtornos psiquiátricos, né? Então depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Então, assim, nota-se que a pessoa estar em um cenário no qual ela tenha sobrepeso e obesidade é um cenário catastrófico, né? Uma vez que muitas doenças podem aparecer. E qual o problema dessas doenças, né? Essas doenças, elas são de tratamento contínuo. Então, hoje nós não temos, por exemplo, cura para diabetes, cura para hipertensão, né? O que você tem é controle por meio de fármacos, por meio também, inclusive, de mudanças de estilo de vida, né? Então, são doenças crônicas não transmissíveis. E a incidência e prevalência dessas doenças aumenta a passos largos, né? Eu não vi, Rosivaldo, ainda no Brasil, estudos sobre o impacto econômico dessas doenças. O que eu posso chutar é o seguinte: uma vez que essas doenças tornam-se mais prevalentes e que os tratamentos farmacológicos para as respectivas patologias encontram-se disponíveis no Sistema Único de Saúde, SUS, né, você tem ali um custo maior por parte do governo para tratamento dessas doenças. Ao passo que a gente deveria investir na prevenção, né, para evitar que essas patologias ocorram. Nos Estados Unidos, por exemplo, já se fala que em 2050 a tendência é a economia americana colapsar, simplesmente por conta da consequência do sobrepeso e obesidade. Lá está muito mais avançado que aqui. Lá é uma cidade, lá é uma população extremamente consumista, né? O consumo do americano é muito, muito alto, principalmente do americano médio, tá? E lá já se fala, por exemplo, que você vai ter que aposentar indivíduos mais cedo, indivíduos que, numa idade, por exemplo, de 40, 50 anos, que poderiam estar produzindo, né, poderiam estar gerando riqueza, essas pessoas você vai ter que aposentar, você vai ter que muitas vezes afastá-las dos trabalhos e pagar auxílio, né, e isso vai gerar para a economia catastrófico, né? A gente já tem o problema do envelhecimento da população, a taxa de natalidade já está menor, né? A tendência é a gente ter uma crise demográfica brava, né? Isso no cenário americano. No cenário brasileiro, eu não vi estudos que fazem esse tipo de relação, mas a gente pode fazer tranquilamente paralelo, né? Já que já existe, por exemplo, o consenso de que se a gente não fizer nada, 2030, metade dos brasileiros terão obesidade, né? Então, olha só que cenário delicado, né, Rosivaldo? Algo triste, porque nós estamos na cola dos Estados Unidos, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela é a segunda sociedade maior, né, de todo o mundo. A primeira é nos Estados Unidos. E se nós olharmos lá na política, lá atrás, nós copiamos e começamos a ser consumidores através do Getúlio Vargas, que agora vai nos Estados Unidos e fecha algumas parcerias com as indústrias e começa o consumismo. Então nós somos a réplica, né, dos Estados Unidos também no consumismo. Então os Estados Unidos
começou a começou a consumir, e nós, Getúlio Vargas agora faz a parceria com o país americano e entra no Brasil com esse consumismo que traz e irá trazer muita consequência. E tem muitas consequências a respeito do ultraprocessado. Queria que você falasse um pouco, Lucas, a respeito desse tipo de alimento. O Brasil, a população aumentou de uma tal forma que não tem alimento suficiente. Como é que é essa demanda? Por que existe esse tipo de alimento? E quais as consequências desse tipo de alimento aí? Certo. Olha, a estimativa de hoje, Rosivaldo, é que os alimentos ultraprocessados eles fazem parte de 25% da dieta habitual diária das pessoas, tá? Então, 25%, um quarto do que as pessoas comem é de alimentos ultraprocessados, tá? Para o pessoal que está assistindo e quiser saber exatamente o que é um alimento ultraprocessado, é você pensar da seguinte forma, né? Um alimento que ele passou por uma série de processos, uma série de adição de ingredientes e outros elementos, e fizeram com que ele se tornasse um produto alimentício, né? Pensar o seguinte, aquele alimento ele tem um departamento de marketing, né? Aquele alimento ele foi transformado num produto, na natureza eu acho aquele produto, né? Não, então muito provavelmente é um alimento ultraprocessado, tá? Aí a gente pode citar, né, o macarrão instantâneo, a gente pode citar aí nuggets, pode citar os hambúrgueres industrializados, pode citar as barras de doces, guloseimas, né? Refeições prontas congeladas, enfim, uma série de elementos, tá? Pois bem, esses alimentos, né, Rosivaldo, eles têm um apelo comercial muito grande, porque são produtos, né, concorda? São produtos. Então eles têm um apelo comercial grande. E a demanda por eles aumentou em razão da disponibilidade das pessoas também diminuir. Né? Então as pessoas hoje elas não têm muito tempo para você poder preparar uma refeição, por exemplo, né? Ou não querem. Né? Então o alimento ultraprocessado ele é extremamente prático. E além de prático, ele é palatável. O que é palatável? Ele é gostoso. Ele brinca ali com diversos sentidos seus, né? Sentidos, no sentido de você ter um sabor doce, junto com um sabor junto num produto rico em gordura, por exemplo. Né? Então esse alimento ele é muito mais gostoso. Né? O alimento ele não mata, entre aspas, a sua fome. Então você tem que buscar mais alimentos. São alimentos densos em calorias, açúcares e gorduras. Então, com uma quantidade pouca, né, uma baixa quantidade, você consegue colocar uma quantidade alta desses elementos para o seu corpo. Então, tem uma série dessas questões, certo? Então, basicamente, esse é o impacto dos ultraprocessados hoje, né? Então, eles são muito facilmente encontrados, são palatáveis, então a pessoa ela tem a tendência a consumi-los mesmo, inclusive em quantidades altas, certo? Mesmo que não sejam em quantidades altas, em baixas quantidades, você já tem uma quantidade ali de calorias, de carboidrato, gordura e gorduras já alto e fibras bem baixo, certo? Desculpa. Então, esse impacto desse tipo de alimento é importante, né? É relevante aí para a gente pensar em saúde. E quando nós olhamos a respeito dos lanches, dos rápidos, nós temos também, mais uma vez, a influência lá dos Estados Unidos, né, Lucas? E isso, eu tava eu estudei a respeito. Você sabe a média de um americano, quanto ele come de caloria por dia, Lucas? Eu vou chutar. Pode chutar. 5.000 calorias. 5.000 calorias. 4.500 a 5.000 calorias Caramba. é a refeição, é a média da refeição de um americano. Isso significa que é a média de um atleta também. É.
Só que o atleta ele come comida, entre aspas, limpa, come né? comida. Então, nós estamos vendo aqui o extremo, né? Que é aquela pessoa que é sedentária, obesa, se alimentando, e um atleta de alta performance para bater a sua meta. Então, é algo. Eu estudei, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como pode? 4.500 calorias, 5.000 calorias. É muita coisa, É muita Lucas. Muita coisa coisa. mesmo. É muita E coisa. aí, e aí, como você falou a respeito da mídia, né? Então lá eles oferecem as promoções. Então, meio litro. Se você comprar meio litro, você ganha 1 litro. Então tem esse super bônus aí que cada vez mais, como você falou a respeito do paladar, né? A respeito da inflamação que vai acontecendo dentro do nosso organismo, e cada vez mais a tendência é nós nos alimentarmos mal, né? De má qualidade. Sem dúvida. Infelizmente, né? A gente copia tudo dos Estados Unidos, né, Rosevaldo? Inclusive o que não presta. Verdade é essa. Se nós estudarmos um pouco o ambiente obesogênico, junto com a parte nutricional e o consumismo, a raiz é os Estados Unidos. Sem É dúvida. um dos maiores influenciadores aqui no Brasil. Sem dúvida. Lucas, nós temos 42 minutos e eu queria que você, não sei se tem mais alguma coisa na nossa pauta, eu queria que você falasse um pouco, deixasse aquela dica assim de nutricionista a respeito do qual a orientação, como diminuir essa perspectiva aí de obesos no futuro, no meio da minha família, no meio do meu convívio social. Você, como nutricionista, como é que você abordaria, como é que você poderia deixar hoje um recado, deixar uma deixa aí para aquelas pessoas para se cuidarem mais da sua alimentação, do seu comportamento, dos seus hábitos alimentares, do ambiente obesogênico? Perfeito, Rosevaldo. Pessoal, acho que tudo começa com educação nutricional. Eu acho que a educação nutricional tinha que ser inserida na escola. Já começar desde cedo já aprendendo a ter educação nutricional, né? No sentido da pessoa ela saber exatamente a melhor maneira de se alimentar desde cedo, né? Você criar bons hábitos naqueles indivíduos desde muito cedo. E isso também não é só uma questão de currículo escolar, mas é uma questão também de família. Então, você que é pai, você que é mãe, você aprender sobre educação nutricional, saber o que comer, como comer, você modificar os seus hábitos e passar isso para as próximas gerações. Porque essas gerações, agora, por exemplo, seu filho, Rosevaldo, seu filho é pequeno, eles que vão liderar o país daqui a um tempo, né? E se eles não estiverem bem de saúde, né, quem é que vai liderar o Brasil, né? Quem é que vai liderar esse país? É bem complicada a questão. Então, acho que tudo começa com educação nutricional. Uma dica importante é ler o Guia Alimentar para a População Brasileira. É um guia muito importante, tá, Rosivaldo? É muito interessante, embora muito criticado, né? Esses dias, por exemplo, eu fui assistir a uma palestra de um camarada que é muito conceituado nesse ramo, que é o Kevin Hall. Você já ouviu falar? Não, não. Kevin Hall hoje é o camarada que mais publica em relação à nutrição e metabolismo no mundo. Ele só publica na Cell, né? Então ele é um camarada muito relevante no cenário mundial. E na palestra dele, ele cita o Guia Alimentar da População Brasileira como um exemplo, né? Então, assim, a maior referência do mundo em nutrição e metabolismo cita o Guia Alimentar Brasileiro e o Carlos Monteiro, que é o head, né, da, do, do Nupens. Ele cita esse camarada e cita o nosso documento como um dos melhores do mundo, como um exemplo, né? Então, e inclusive o documento ele está numa linguagem muito fácil, tá?
porque é um documento que ele visa profissionais e visa também o público final, que é a população em si. Então, ler o Guia Alimentar é uma boa dica, tá? E uma outra dica também, que eu vou centralizar ela no termo planejamento. Eu acho que você ter um planejamento é importantíssimo. Ah, mas para que um planejamento? Para a gente evitar essas facilidades do dia a dia, né? Para evitar esse aburguesamento, digamos assim, né? Da nossa vida, né? Então, tudo muito fácil, é só pedir pelo iFood que chega, é só comprar uma coisa ali, descascar e desembalar e já era. A gente tirar um pouquinho essas facilidades. Então, planejar quando que eu vou cozinhar, o que eu vou cozinhar, né? Você vai notar, inclusive, que tendo esse tipo de planejamento, inclusive você economiza dinheiro, tá certo? Porque você não coloca, não gasta com elementos acessórios. Então, isso é muito importante. Então, o planejamento é muito importante, Rosivaldo. Ler o guia é muito importante. A gente voltar para o básico, né? Você que vai tentar uma dieta ou algo do tipo, não tentar algo mirabolante. Fazer o básico, né? Então, fazer o que é básico. Voltar para aquilo que é funcional, para aquilo que é comum, para aquilo que é simples, né? Então, a gente inserir mais frutas, legumes e verduras, que todo mundo já está careca de saber disso. Eu desenvolver um pouco minhas habilidades culinárias para não deixar minha dieta tão maçante assim, né? Somente aquele frango branco com um pouquinho de sal. Não, dá para você preparar de diversas formas. Voltar para o básico é essencial, tá? Voltar para o básico é importantíssimo, tá certo? Perfeito, Lucas. Eu anotei aqui a respeito desse guia, planejamento, né? Reeducação. Então, essa tríade aqui, eu vou seguir a risca, principalmente porque eu tenho uma criança aqui de 3 anos e meio, e é o futuro da nossa nação. Acho que nós, como Exato. pai, nós, como professores, nós, como educadores, nós, como profissionais, nós também temos que cuidar da nossa saúde e cuidar da nossa geração, né? Eu tenho visto, Lucas, principalmente nós, profissionais da área da saúde, parece que parece não, tenho certeza que eu tenho. As pessoas estão engordando mais. Então, e É o sono, muito. é a falta de tempo. Então, vou deixar uma deixa aqui a respeito dos profissionais da área da saúde. Então, é médicos, enfermeiros, técnicos. Então, tem profissionais que estão em campo de batalha aí, que nível de cortisol muito alto, sempre em estresse, dormindo pouco. O que você poderia contribuir com esses profissionais aí que estão no campo de batalha e precisam cuidar também da sua saúde? Perfeito, Rosivaldo. Gostei muito da tua colocação, tá? Eu li uma matéria no blog, não é um blog, tá? Mas no site Medscape. Não sei se você já ouviu falar. O Medscape ele é um site médico, né? Sobre informações médicas. E no Medscape havia uma matéria muito interessante falando de como os profissionais de saúde eles abrem mão da sua própria saúde para poder cuidar da saúde alheia, né? Então, primeira coisa, pessoal, que você tem que lembrar, tá? Para você ajudar o próximo, para você ajudar o seu paciente, seu aluno, etc e tal, primeira coisa, você tem que estar bem, tá? E para você estar bem, se você estiver se alimentando mal, não estiver fazendo exercício e estiver com pouco sono, não é dessa maneira que você vai ajudar essas pessoas, tenha certeza disso, tá? Então a primeira coisa é ajustar a vida, tá bom? Aquelas dicas que eu dei, aquela tríade que eu falei, né, Rosivaldo, aquilo vale também para os profissionais,
tá? Então, voltar para aquela tríade é extremamente importante. Priorizar o seu sono, extremamente importante. Higiene do sono é central nessa equação, tá? Se reduzir ou até mesmo suprimir o seu consumo de álcool, muito importante também. Mas lembre-se, vocês são profissionais que cuidam de outras pessoas. E para cuidar dessas pessoas, você tem que estar bem, né? Se você tiver mal de saúde, como é que você quer ajudar o colega? Não vai rolar, né? Não vai acontecer. Então, se organizar para você priorizar teu sono, se organizar no sentido de você ter as suas refeições prontas para que você não tenha que furar sempre a tua dieta, né? Se programar para todo dia você ter aí um tempinho disponível para você fazer o teu treino, né? Hoje tem que ter exercício. Sem exercício, acabou. Então isso é muito importante, tá bom? Essas são as dicas aí que eu acho cruciais, né, para quem é da saúde, sem sombra de dúvida. Perfeito, Lucas. Parabéns. Essa live aí vai ficar gravada, tanto na plataforma lá do YouTube, nós vamos deixar aqui também Boa. no próprio Instagram. Então, se você que ficou até aqui no final e vai assistir essa aula gravada, compartilhe com outras pessoas que precisam entender um pouco mais sobre esse ambiente obesogênico, sobre o nosso futuro, que é da nossa nação, das nossas crianças, dos nossos familiares. Se cada um fizer a sua parte, né, Lucas? Com Exato. certeza, dando as mãos, mudando esses hábitos, mudando esse comportamento, com certeza será um país menos doente, né? Exato. O país já está doente demais e a previsão é catastrófica, né? Mas lembrando que é uma previsão, não é uma sentença, né? Então a gente tem que começar por baixo, sem sombra de dúvida. E assim, né, Rosivaldo, já que puxando a sardinha para o nosso lado, mas algumas ações, por exemplo, o nosso e-book, né, que foi Sim, feito, né, e que virará e que tornar-se-á um livro físico, é uma ação central, né, fundamental para ajudar a saúde dos brasileiros, né? Esse tipo de ação é fundamental. A gente tenta trazer o tipo de informação relevante para o máximo número de pessoas por meio desse tipo de material, né? Então, uma é equipe importante multidisciplinar citar. também, né, Lucas? Exato, né? Com diversos elementos. Então, educador físico, nutricionista, o médico, o psicólogo, né? Então, olha só a Fisioterapeuta. quantidade, fisioterapeuta, perfeito. Olha a quantidade de pessoas que entram nessa seara para poder modificar esse cenário, né? Tá todo mundo empenhado nisso, né? A obesidade, ninguém ganha com a obesidade, né, pessoal? Nem quem trata ela ganha com isso. Ninguém ganha. A gente só O seu capítulo, perde. Lucas, foi qual? Foi sobre o que o seu capítulo? O meu foi sobre doenças crônicas, né? Então, foi falar sobre as doenças crônicas principais que só aumentam, né? Como eu falei, o sobrepeso e a obesidade só puxa essas patologias para cima. Então abre a porta para elas, né? Perfeito, Lucas. Lucas, você escreveu 2 livros, provavelmente vem mais novidade aí, Com certeza. e tem feito um trabalho fantástico dentro da USP. E a Educa Fitness Brasil, nós estaremos fazendo outras lives, outros simpósios, outros congressos, e com certeza você será mais uma vez convidado, porque seu nível de competência, de nível técnico e nível de responsabilidade e de doação é muito alto. Então queremos te parabenizar mais uma vez por se dedicar não apenas à profissão, mas ajudar muitas pessoas e escrever 2 livros aí fantásticos aí, onde você traz coisas muito relevantes, principalmente para a nossa saúde.
quando se fala a respeito da doença e o tratamento. Queria que você fizesse os agradecimentos finais para nós encerrarmos e, com certeza, no futuro, bem próximo, nós estaremos mais uma vez num simpósio, num congresso e com mais novidade. Com certeza, Rosivaldo. Bom, eu que agradeço pelo convite, né? É sempre um prazer falar contigo, né? É sempre um prazer falar com todos os nossos amigos da Educa Fitness Brasil, né? Que, sinceramente, daqui a um tempo será uma das maiores plataformas de cursos profissionais do Brasil. Não tenho dúvidas disso, tá? Tenho certeza disso. Você, como head desse projeto, com certeza vai levar a companhia para esse patamar, não tenho dúvida alguma, tá? E eu quero agradecer a você, em particular, né, por sempre propor esse tipo de evento, propor as lives, fazer com que a gente, não somente eu, mas todos os colegas, fazer com que a gente fique sempre com uma pulga atrás da orelha e vá além, né? Então, por exemplo, num convite para uma live como essa, que você vai além nos estudos, para compreender como é que a obesidade hoje, porque a obesidade só aumenta e os estudos só aumentam, né? Então, cada vez mais você aumenta o seu compêndio de informações para conseguir entregar o melhor resultado para aqueles indivíduos que confiam a saúde em nós, tá? Então, isso é muito bacana. Agradeço a todos os meus pacientes, né? As pessoas que eu posso assistir, isso é muito importante, tá bom? E todos os nossos amigos aí da Educa Fitness Brasil, tá certo? Que sem eles, sem essa equipe enorme, competente e sem a ajuda do Dr. Ailton também, né? Ficaria muito difícil de nós entregarmos o conteúdo que desejamos, tá bom? Então, esses são meus agradecimentos. Show de bola. Queremos agradecer aqui a todos que participaram, muita gente aqui. O Antônio, tem muitas pessoas aqui. Dando uma olhada aqui, quem entrou. Então, parabéns. Dezenas e dezenas de pessoas entraram aqui. Parabéns para cada um de vocês. A Silvia, a Ingrid, a Iris, a Sinara, a Josi, enfim, foi muitos. Lucas, onde é que nós podemos obter esse teu livro? Ele é físico? Ele está no online, digital? Como é que é? Certo. Bom, eu sou coautor também do livro Emagrecimento Além do Shape, né? Eu tenho pouquíssimas unidades, devo ter aqui 4 ou 5 unidades comigo. Quem quiser pode chamar direto no meu direct, tá bom? Tem também o nosso último e-book, né? A questão de vida plena, que é um livro enorme, é um livro que, em princípio, está apenas em formato digital, mas que será transformado em formato físico em breve, certo? Esse você também consegue falando direto comigo, @nutribelarmino ou no perfil da Educa Fitness Brasil, né? E eu também tenho outros materiais à venda também, né? Então eu tenho um e-book sobre emagrecimento, que é o Emagrecimento Eficaz, é um livro fantástico, também disponível no formato de PDF, e tenho também o livro de receitas, né? Que são receitas mais versáteis aí para o seu programa de emagrecimento, né? Uma vez que o indivíduo, quando vem atrás de ajuda, muitas vezes o paladar dele requer sempre um estímulo maior, né? E até a gente adequar esse paladar, algumas receitas podem ser muito viáveis, tá bom? Então, quem tiver interesse, preços de banana, tá, pessoal? Para o conteúdo que entrega é quase de graça, é um preço simbólico. Perfeito, Lucas. Lucas, você atende ainda presencialmente?
Como é que tá? Faz teleconsultas? Sim, sim. Eu atendo presencialmente, né, em Osasco e em São Paulo também, de forma presencial, em consultório, e atendo também na forma online, né, para todo o mundo, tá? Então, eu já tive uma paciente nos Estados Unidos, já tive paciente na Filipinas também, né, e já tive convite também para atender pessoas na Alemanha, tá? Então, online eu atendo o Brasil todo, né? Inclusive, tenho muitos colegas do Brasil todo que indicam alunos para passarem comigo, tá bom? Então, online hoje a gente não tem mais barreira física. Perfeito, Lucas. Lucas, mais uma vez, quero te agradecer. Você falou um pouco da Educa Fitness Brasil. Eu montei um curso, Lucas. Ele está no papel e já conversei com alguns palestrantes. Então, o nível que nós iremos levar é uma capacitação não apenas para personal trainer, como também para nutricionista. Quem é que vai capacitar? São médicos, psicólogos, os próprios nutricionistas que trabalham com a cirurgia bariátrica, personal trainer, e tem uma gama, psiquiatra, tudo vai estar formando essa um curso de formação para trabalhar justamente com essas pessoas que estão com excesso de peso, com sobrepeso, bariátrico. Então, é um curso que nós iremos lançar provavelmente ainda esse ano. Ele será presencial dentro da clínica e depois nós iremos migrar para o online. Então, provavelmente, um desses cursos você estará com certeza conosco, palestrando e dividindo o seu conhecimento na busca de levar mais qualidade de vida, não apenas para os brasileiros, mas fora do Brasil também. Então, Perfeito, vai ser um prazer. essa é uma novidade. Lucas, muito obrigado, boa noite a todos. E quem ainda não consegue, ou quem não conseguiu, ou quem ainda não segue o Lucas Bellarmino, é só você pegar e seguir ele nas redes sociais. E chame ele no direct para você adquirir um desses livros aí. Com certeza será de extrema importância. Já que o doutor está dentro da USP, né? Trabalhando com outros profissionais. Lucas, desde já, muito obrigado. Deus possa abençoar você e até a próxima, se Deus quiser. Amém, meu amigo. Boa noite, viu? Muito Tamo obrigado. junto. Valeu. Um abraço.